Olá pessoal, meu nome é Luiz Roberto e eu sou monitor do Faciologia e venho aqui hoje no canal Consciência falar um pouco mais sobre a testosterona. Então, o que é a testosterona? Podemos dizer que a testosterona é um hormônio sexual andrógeno produzido pelo nosso organismo. Essa produção é a partir da molécula do colesterol. O colesterol ele é utilizado para a síntese dessa testosterona. A testosterona também atua no desenvolvimento dos órgãos sexuais, ou melhor dizendo, as gônadas. Então, falando um pouco mais sobre as gônadas, elas nada mais são do que órgãos sexuais. No caso dos homens, os testículos, e no caso das mulheres, o ovário. Essa célula de Leydig atua tanto nos testículos quanto no ovário, mas ela tem uma maior influência nos homens, já que os homens têm uma grande quantidade de testosterona na circulação. Essa testosterona ela é encarregada pela produção de espermatogênese, ou melhor dizendo, espermatozoides. Ela também atua em caracteres biológicos secundários, como no caso de pele, barba e a voz. A testosterona, já na massa muscular, ela atua mandando mais oxigênio para dentro do músculo. E por se tratar de ser um hormônio anabólico, ela metaboliza lipídios, ou seja, ela ajuda na queima de gordura. Agora falando um pouco mais de como ela é transportada no plasma por proteínas. E quais são essas proteínas? Ela é transportada pela albumina e pelo SHBG, ou melhor dizendo, globulina ligadora de hormônios sexuais. E aqui chegamos numa parte importantíssima da testosterona, que seria a produção dela. Essa produção se dá por conta do feedback positivo, que manda mensagem para o hipotálamo. Quando chega no hipotálamo, o hipotálamo entende que o corpo necessita de mais testo. Então, ele vai estimular a hipófise. E ele estimula através do GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Quando esse GnRH chega na hipófise, mais especificamente na adenohipófise, existe uma célula na adenohipófise chamada de gonadotrofo. Essa célula é responsável pela produção do FSH e do LH. O LH é o hormônio luteinizante. Ele atua mais especificamente nas células de Leydig. E essa célula atua no testículo, fazendo com que essa produção de testo ocorra. E o FSH também atua nas células de Leydig. Mas ele tem uma função bastante importante, que é na célula de Sertoli. Essa célula de Sertoli ela é responsável pelos espermatogêneses, ou seja, pelos espermatozoides. E o significado do FSH é hormônio folículo estimulante. Então, tanto o FSH como o LH têm uma importante função de estimular células de Leydig e células de Sertoli, e essas células atuam no testículo produzindo a testosterona. Aqui está uma imagem de como isso ocorre. Primeiro, o feedback positivo ocorre chegando no hipotálamo secreta o GnRH, que chega na adenohipófise, que gera o FSH e o LH, e chega nas células de Leydig e de Sertoli, que ocorre no testículo. Já na mulher, isso também ocorre, mas como elas não possuem testículos, isso ocorre no ovário. Então, ressaltando um pouco mais sobre as gonadotrofinas, que são o LH e o FSH, no caso dos homens, elas atuam nos testículos e na produção de espermatozoides. E nas mulheres, elas fazem parte tanto do ciclo menstrual quanto na fertilidade. E falando um pouco mais sobre o feedback positivo e negativo, no feedback positivo é quando o corpo entende que necessita de mais produção. No caso que nós estamos falando, é na produção de testosterona. Então, quando tem uma baixa estimulação, o feedback positivo entra em ação, estimulando o hipotálamo para a produção dessa testo. Então, quando o corpo ele entende que já deu os limites suficientes para o organismo, entra o feedback negativo. E o feedback negativo tem como função a homeostase, que seria o equilíbrio dessa testosterona no corpo, que seria o equilíbrio do corpo. Não é apenas devido ao hipotálamo, à adenipófise
e as células de Leydig e de Sertoli que a testosterona é gerada. Ela também pode ser gerada pelas glândulas suprarrenais, ou melhor dizendo, no córtex suprarrenal. Esse córtex ele é responsável por sintetizar hormônios importantes, que esses hormônios atuam no processo metabólico, como no caso da androstenediona, que pode ser convertida em testosterona. Ela é convertida no testículo ou no ovário. E essa produção de testosterona pelas glândulas suprarrenais se dá mais para as mulheres do que para os homens. Elas têm mais facilidade de produzir a testosterona através das glândulas suprarrenais. Falando um pouco mais sobre a importância da testosterona, vou falar como ela atua na forma sexual e a não sexual. Nas formas sexuais, ela atua na libido, no espermatogênese. E nas não sexuais, ela atua na disposição, no aumento de massa magra, na força e no metabolismo de lipídios, como eu havia dito antes. Agora, em casos de testosterona baixa, nas causas sexuais, ela vai interferir na libido, tendo uma diminuição dessa libido e também na disfunção erétil. Já quando se trata das não sexuais, ela vai tirar sua energia do não fadiga, baixando sua motivação, em sinais de depressão, sinais de ansiedade, diminuição de massa magra, vai diminuir a sua força, porque tudo isso são sinais que a sua testosterona está baixa. Já falando sobre a testosterona exógena, ou seja, sintética, aquela testosterona em gel, injetável, que a gente vê muitas vezes no fisiculturismo e em alguns esportes de alto rendimento. Então, dando uma focada agora na testosterona exógena, nada mais é do que a testosterona produzida de forma sintética, ou seja, produzida de maneira fora do corpo. E eu vou falar agora dos benefícios e malefícios. Nos benefícios, ela é bastante usada por atletas para ganho de massa muscular, principalmente no fisiculturismo. Por quê? Porque isso se dá porque a testo ela tem efeito em diversos tecidos do corpo que possuem receptores androgênicos, como em tecidos musculares, tecidos ósseos, folículos capilares, na pele, testículo e entre outros. E essa influência que ela tem é por conta do aumento da síntese proteica e na diminuição dessa degradação proteica muscular. Por quê? Porque ao penetrar por difusão na membrana da célula muscular, a testo ela se liga aos receptores androgênicos, fazendo com que as proteínas encontradas no citosol da célula, formando o complexo de hormônio receptor, fazendo então que esse complexo se desloque até o núcleo celular e tenha interação com o DNA, acontecendo uma estimulação na formação de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele leva à tradução de novas proteínas estimuladoras do aumento da área de secção transversa muscular, ou melhor dizendo, a hipertrofia. E por isso se dá aumento da massa muscular. Já no aumento da força, no exercício físico a gente tem o rompimento das fibras musculares. E quando a reconstrução dessas fibras acontece, ela se reconstrói mais forte. Isso vai fazer com que o músculo aguente mais peso. Porém, esse aumento de força tem um prejuízo não para o músculo em si, mas para os tendões e para as articulações, podendo ter lesões e tudo mais. Ela também ajuda no aumento da potência e na melhor recuperação muscular e na melhor recuperação no geral. Já nos malefícios, que é mais relacionado à parte androgênica, tem a calvície, a acne e a ginecomastia. A ginecomastia se dá por conta que assim, a testosterona é encontrada no organismo por conta de grandes quantidades nos atletas, ela é convertida em estrogênio, fazendo com que a gineco aconteça. Ou pelo contrário, na queda dessa testo, o estrogênio se desequilibra e causa essa ginecomastia. Também ocorre a hipertensão arterial e a atrofia testicular. Por quê? Principalmente nos homens, a testosterona produzida no testículo, ocorre que ao injetar, os testículos vão perdendo sua função porque eles não vão estar mais produzindo essa testosterona. Logo, esse testículo vai atrofiar, ele vai diminuir. E esses
são os benefícios e malefícios da testosterona exógena. Claro que existem entre outros, mas eu quis ressaltar esses. Essa parte dos esteroides androgênicos anabolizantes, podemos dizer que ele é dividido em duas partes. A parte anabólica, que está relacionada à massa muscular, à metabolização de lipídios e reações químicas, hormonais e tudo mais no corpo. Essa parte androgênica está relacionada a caracteres de colaterais, tanto os primários quanto secundários. No caso, é como eu havia dito nos malefícios. Está relacionado a calvície, a acne, é algo mais visível. Falando um pouco mais sobre a testo exógena, eu quero definir de forma simples o que seria a meia-vida rápida e a meia-vida longa. E a meia-vida, ela está ligada ao quanto essa droga ela dura no organismo. Isso se dá por conta do éster, do carbono do éster, que está ligado à droga, no caso a testosterona. O éster mais denso, de forma simples, ele vai atuar na meia-vida mais longa. Ele fica junto à testosterona no organismo. Quando a testosterona junto com esse éster está no organismo, é liberado entre aspas, de pouquinho em pouquinho essa testosterona, fazendo com que a meia-vida dessa droga prolongue durante um tempo maior no organismo. Então, quando o éster é menos denso, essa meia-vida é mais rápida. Falando brevemente sobre algumas drogas, que seria o cipionato de testosterona, mais conhecida como Deposteron, tem uma vida, de certa forma, longa, de 7 a 9 dias no organismo e tudo mais. Já o blend de Durateston é formado por 4 testosteronas, que seria o decanoato, o propionato, o isocaproato e o fenilpropionato. Esse blend tem uma vida mais rápida. Temos o enantato, testoviron, mais conhecido no mercado, que tem uma meia-vida rápida também. Temos o propionato, mais conhecido como testogan. Também podemos falar que o propionato ou testogan, ele pode ajudar no hipogonadismo, que nada mais é do mau funcionamento das gônadas. E ele tem uma meia-vida rápida, então ela atua de forma rápida no organismo. Temos o undecilato, que é usado bastante para terapia em idosos, que tem uma meia-vida mais longa, então ele demora um pouco mais para sair do organismo. E aqui a gente vai para os derivados diretos da testosterona. Então, temos o Dianabol, que tem uma meia-vida rápida. E esse esteroide é um esteroide oral que atua rapidamente e deixa o corpo rapidamente. Também temos a boldenona, chamada de equipoise, e tem uma meia-vida mais longa. E aqui vai patologias e a necessidade do uso de esteroides anabolizantes nessas patologias. Nem tudo nos anabolizantes tem um lado ruim, tem um lado também bom, que pode ser usado também para uso clínico, como no caso da sarcopenia, que nada mais é do que a perda da massa muscular, gerando uma perda de força, de funcionalidade e capacidade física. Isso é acarretado geralmente por conta do hipogonadismo, e o auxílio de testo ajuda no tratamento para a qualidade de vida. Outra patologia seria a densidade mineral óssea, porque quando vai chegando a uma certa idade, tende a ter uma diminuição dessa densidade mineral óssea. Então é aí que entra a testo, ajudando na construção e manutenção dessa densidade mineral óssea, já que, consequentemente, a perda da massa óssea é por conta do declínio dessa testo. Já na utilização em queimados, os anabolizantes também podem ajudar nesses casos de queimadura. Algumas queimaduras de grande porte, mais de 30% do corpo, causam uma reação inflamatória sistêmica intensa no nosso organismo, podendo gerar hipermetabolismo anormal no nosso corpo, além de afetar com o hipogonadismo clínico. Então, para auxiliar, aí é que entra o anabolizante, mais especificamente uma derivada da testo, que tem efeito na melhora do acúmulo de proteína muscular, aumentando assim a síntese de proteína sem mexer na quebra de proteínas. Esse anabolizante seria a OX, mais conhecida
a oxandrolona, ela tem pouco efeito androgênico e foi aprovada para uso em síndromes de perda crônica, incluindo traumas de queimadura. Nessa reposição hormonal, isso vai depender por conta de diversos fatores que estão afetando a testosterona. E falando um pouco sobre o hipogonadismo pode surgir em pacientes com diferentes doenças autoimunes, como tumores no cérebro, síndrome de Kallmann ou síndrome de Turner, entre outros. E o hipogonadismo nada mais é do que o mau funcionamento das gônadas, ou seja, nos homens, o mau funcionamento dos órgãos sexuais, testículos e, no caso das mulheres, o ovário. E aqui a gente chega a um dos últimos slides, um dos últimos tópicos, que foi algo até muito polêmico, saiu bastante em Instagrams, saiu bastante no YouTube, que é a polêmica dos anabolizantes e a prescrição dela para uso estético. No dia 11 de 4 de 2023, surgiu uma nova resolução da CFM que veta terapias hormonais para fins estéticos e desempenho esportivo. Isso nada mais é do que uma maneira de tentar controlar o uso desses anabolizantes de forma desenfreada, porque existem pessoas que têm um auxílio médico para isso e existem pessoas que não têm. E agora, as pessoas que têm auxílio médico e é justamente para uso estético, elas não vão ter mais o apoio dos médicos. E isso, de certa forma, vai ajudar no controle desse uso desses anabolizantes. Mas o que mais tem aí é laboratórios undergrounds que vendem, de certa forma, para esse público. E que é pior ainda não ter um acompanhamento médico, já que esse uso de anabolizante ele afeta bastante o eixo corporal, o eixo do nosso metabolismo e afeta o nosso corpo por inteiro. E aqui estou mostrando dois fisiculturistas que seriam usadores de testosterona, usadores de anabolizantes, que são bastante conhecidos no meio do fisiculturismo, que seria o Chris Bumstead, famoso Seban, e o Nick Walker. Eles são categorias diferentes. Vocês podem ver que o Nick Walker, que é o da direita, ele tem uma grande massa muscular, ele é da categoria Open, ele não tem uma determinação de peso. Já o Seban, ele é da Classic Physique, que tem uma categoria de peso por altura. Se eu não me engano, ele tem que bater entre 108 quilos. E essa categoria, a Classic Physique, é justamente o clássico, seria o bonito, o estético. Então, no fisiculturismo tem muito disso, do uso de anabolizantes, e faz parte, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu pude adentrar em alguns assuntos, e se vocês tiverem algumas dúvidas e querem que a gente fale sobre outros assuntos relacionados à testosterona, anabolizantes, vocês deixem aí nos comentários. Se você gostou, se inscreva no canal Consciência, dê like nesse vídeo e não esqueçam de entrar no Faciologia, no Instagram do Faciologia, que a gente vai estar postando vários conteúdos bacanas, de enquete, de carrossel, e toda semana vem trazendo grandes assuntos do momento, assuntos sobre fisiologia. Então eu peço de verdade que vocês entrem no Instagram. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E aqui são alguns artigos que eu usei para me basear nessa videoaula.